Quando eu falo que eu demorei, que eu aprendi a fofar, eu demorei a entender qual era o meu ponto forte, qual era o meu diferencial, e a partir daí criar as oportunidades. Mas eu vi que eu também não sou, e nós não somos super-heróis. Nós temos que ter cuidado com os nossos pontos fracos. Eles são ameaças e riscos. Por isso que é importante fofar. F-O-F-A-R. Para nos tornarmos autodisciplinados, para nos conhecermos, para aprendermos a dominarmos. Eu lembro uma vez, assim que eu entrei na faculdade, eu entrei com o propósito de ser palestrante. Eu parei de estudar, comecei a fazer administração, tem alguns colegas aqui que formaram comigo e lembram, eu estudei para ser palestrante, eu não estudei para ser gestor de RH, para ser diretor de empresa, não. Eu trabalhei numa empresa depois que parei de jogar futebol, que foi a John Deere, que foi uma empresa onde eu aprendi muito lá. Eu era operador de empilhadeira. Foram 3 anos esquentando as costas naquele cilindrão de gás, mas foram 3 anos de grande aprendizado, porque eu soube ter a disciplina de observar o que era legal. Por quê? Porque a gente tem que entender o lado bom das coisas. Na polícia militar, que aí eu quero dizer aqui do grande trabalho que tem sido feito aqui em Catalão, tem polícia boa e tem polícia ruim. Aqui na UFG, que está crescendo cada vez mais, tem professores bons e professores ruins. Em diversos segmentos nós vamos ter profissionais, instituições, coisas, cidades boas e ruins. Nós temos que aprender a ver o lado bom das coisas. É uma forma de se disciplinar. Mas como a gente está falando de autoconhecimento, a gente tem muito sugestão dos outros. A gente tem uma tendência muito forte a olhar para o negativo, sim ou não? Você encontra com um cara na rua, 9 horas da manhã. Você está andando na rua e fala, e aí fulano, beleza? Ele fala, mais ou menos. Você viu o acidente que teve ali? Já vem com coisa ruim. Exemplo, se eu vim para dar palestra, vamos supor que quando eu estava vindo, eu passei ali no prédio, a calça rasgou. Aí eu chego aqui e falo assim, gente, eu queria pedir desculpa por vocês, minha calça rasgou, e não vai dar tempo de eu ir em casa trocar, porque a gente tem que cumprir horário. Quantas pessoas iam ficar prestando atenção no rasgado da calça e quantas pessoas iam prestar atenção no que eu estava dizendo? A gente presta muita atenção no negativo. É por isso que a gente precisa se conhecer mais as pessoas. Conhecimento compartilhado. Autodisciplina é você ter estratégia em busca do seu objetivo. Qual é a estratégia que você tem utilizado para alcançar o seu objetivo? E estratégia exige disciplina. Estratégia exige disciplina. Porque é muito bonito uma estratégia no papel. É muito bonito missão, valor no papel. Você chega numa empresa, o cara, nossa missão é essa, nossos valores são esses, mas nunca caiu daquela parede. Sempre ficou pregada naquela parede. Então, mesmo que a autodisciplina é você ter a estratégia e colocar ela em prática. Autodisciplina exige coragem. Autodisciplina exige coragem para botar a cara para bater. Autodisciplina exige que quando você falar para uma pessoa que você tem uma estratégia, que você tem um projeto, e muitas vezes até mesmo dentro da nossa casa, as pessoas querem destruir a nossa autodisciplina. Você tem uma estratégia, tem um propósito, aí você compartilha com alguém, aí vem aquela célebre frase: se isso fosse bom, alguém já tinha feito. Eu conheço alguém que fez isso que você fez aí, não deu em nada. Por isso que tem que ter coragem. Autodisciplina é a gente entender que nós estamos sempre em construção, que nós somos seres em construção, que nós nunca estamos acabados. Acabados nos 2 sentidos da palavra: acabado de morto, acabado do acabado, e nem acabado de finalizado. E você chegou no ápice. Você sempre pode mais. Você sempre está em construção. E a autodisciplina te mostra isso. Outra coisa que a autodisciplina te mostra: foco. 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 Nós temos que ter foco. Muitas vezes, quando você tem uma autodisciplina, quando você tem um propósito, não é que as coisas vão acontecer fáceis
e nem podem. Porque as dificuldades, elas nos fazem crescer. Principalmente se nós soubermos olhar o lado positivo do que está acontecendo. E você precisa ter foco. Só que muitas pessoas traçam um propósito, traçam um projeto, começam uma autodisciplina e na primeira dificuldade, joga a toalha. Entrega os pontos. E muitas vezes, quando você está autodisciplinado por algum objetivo, você é tentado. Quantos de vocês aqui têm propósito de vida? Não precisam me responder, mas começam a refletir comigo. Você tem um propósito de vida, é isso que você quer? De repente, a coisa ficou ruim. A coisa ficou ruim. E você falou assim, vou pular do barco. Ou, alguém te fez uma proposta para te tirar do propósito. Você saiu ou não do seu propósito? Ontem eu ouvi de um cara o seguinte, conversando, que estava insatisfeito no trabalho. Não estou gostando, é chato demais. Não tô... Falei, por que você não sai? Por que você não procura algo melhor? Falei, deixa eu ficar quietinho, que eu ficando lá está dando para eu pagar minhas contas. O dia que ele mandou eu ir embora, eu caçotei. Reação. Não é proativo, é reativo. E nós temos que ter foco. E muitas vezes aqui eu estou entre amigos, janeiro e fevereiro para mim, gente, foi muito ruim. Foi muito ruim. E nesse período eu recebi uma proposta de trabalho muito boa. Só que era fora do meu foco. Eu comentei com alguns amigos, eles falaram assim, por que você não pegou? Mas é porque eu tenho um propósito de vida. Eu tenho uma missão. E eu vou cumpri-la. Eu sou disciplinado para isso. Eu tenho melhorado a cada dia isso. Eu não era muito disciplinado. Mas eu aprendi que é preciso ser autodisciplinado. Eu fui criado de uma forma meio que solta. Tinha uma certa disciplina, mas tinha muito mais solto do que disciplina. E isso eu tive que mudar. Mudanças para acompanhar. O cara, quando ele é autodisciplinado, ele sabe o quanto ele pode arriscar para buscar o seu objetivo. Qual foi a última vez que você arriscou pelo seu objetivo? Mas risco calculado. Aqui o Marcelo do Papo de Empreendedor pode dizer isso aí. Correr risco calculado. O cara autodisciplinado, ele corre risco calculado. Tem gente que às vezes é arriscado buscar o objetivo. O que ele fala? Buscar um negócio mais fácil, né? O negócio aí é complicado, não é para mim. Volta de novo às crenças limitantes. A gente está chegando na nossa parte final. A autodisciplina, gente, é o ingrediente principal na receita do sucesso. Só que eu quero aqui abrir 2 parênteses. O ingrediente, ele tem que ser utilizado da forma correta, sim ou não? Por exemplo, se você vai fazer aí um arroz, tem que colocar uma pitada de sal. Se você colocar sal de menos ou sal a mais, vai ficar ruim o arroz, sim ou não? E a sua autodisciplina também. Nós temos que ser autodisciplinados e entender que aquilo não pode nos atrapalhar. Não pode nos atrapalhar, ele tem que nos ajudar. Esse é o primeiro parêntese. Segundo parêntese, se a autodisciplina é o ingrediente do seu sucesso, você já parou para pensar qual que é o seu sucesso? Porque muitas vezes nós somos induzidos pelo sucesso da mídia. A mídia falou que sucesso, na minha viagem de final de ano eu tenho que ir para a praia. Se eu for para Caldas Novas eu não sou um cara de sucesso. A mídia falou que eu tenho que ser, para ter sucesso, eu tenho que ter esse carro. Se eu tiver o outro, eu não tenho sucesso. Nós temos que entender qual que é o seu sucesso. Para isso, buscar o ingrediente. E o outro parêntese para a gente passar. Se é a autodisciplina o ingrediente principal da receita do sucesso, por que as pessoas não usam então? Por que as pessoas não usam? Se nós sabemos que é necessária a autodisciplina para buscar o nosso sucesso,
Por que nós não utilizamos? E aí eu transfiro essa pergunta diretamente para você. Você que não é autodisciplinado e sabe que isso é necessário para o seu sucesso, por que você não utiliza?